Ok, estamos ao vivo. Estamos tentando fazer aqui nossa primeira live juntos, né? E sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, mães queridas. Estamos aqui no nosso canal para falar um pouquinho para vocês sobre como... Deixa eu lembrar qual que é o tema da nossa live de hoje. Eu já esqueci, tô meio... Confiança. Cadê aqui meu... Mas enquanto o pessoal está entrando, então eu só gostaria de falar para vocês que agora nós vamos tentar fazer 2 lives todas as semanas. Então sempre nas terças e nas quintas, como nós tínhamos começado há algum tempo atrás a fazer. Então, nas terças e nas quintas-feiras, na terça-feira eu vou tentar sempre trazer um convidado, terça ou quarta-feira, depende do horário que o convidado vai poder estar com a gente. E nós vamos estar também, sempre na quinta-feira, eu vou estar fazendo a minha live sozinho. Então hoje, um amigo meu até falou assim, essa convidada foi fácil de trazer. Eu falei, na verdade não, já faz uns 3 meses que eu tô tentando marcar com ela. E ela, hoje eu não tô bem, hoje meu nariz não tá bom, hoje meu cabelo não tá bom. Hoje... Não, mas aí sempre tá tudo bom. Não, mas eu sempre tô enrolando ele. E hoje eu tinha um motivo pra não fazer, mas deu tudo certo. Sim. Bom, mas lembrando então que nossa live de hoje, o nosso tema de hoje é como ajudar seu filho a ter mais confiança. E nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa vivência, né? Sobre o que nós fazemos na nossa casa para ajudar os nossos filhos, como era na minha casa, como era na casa da Fernanda e o que nós não devemos fazer, né? Para às vezes atrapalhar o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, só para avisar todo mundo, essa live nós estamos fazendo no Instagram da Fernanda e no meu Instagram hoje. Se nós estivéssemos em lugares separados, nós íamos fazer aquele jeito, né? Dividindo a tela, cada um em um lugar, mas a gente não quis fazer um em cada quarto. Então, até está dividindo a nossa audiência, mas tudo bem, não tem problema. Bom, primeira coisa sobre confiança, né? Às vezes, a gente tem algumas concepções sobre a confiança, como que funciona a confiança com os nossos filhos, e a gente não tem muita clareza, e pensa às vezes que eles são confiantes, e nem sempre eles são tão confiantes quanto deveriam ser. Ou a gente... atrapalha o desenvolvimento da confiança deles. Hoje eu estava falando com um amigo, né? Ele viu algumas coisas da nossa página, inclusive ele está aqui, o Lielce, seja bem-vindo, Maria Fernanda, seja bem-vinda, Dona Jane, Lielce, Elan, Suelen, Eliana, Luciane, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E aí eu estava falando do Lielce, ele falou que ele estava conversando que ele sempre estuda sobre profissionais do futuro, né? Ele falou, nós não devemos criar profissionais do futuro, mas devemos criar pessoas, né? Seres humanos para o futuro. Então, nós devemos preparar nossos filhos para que eles estejam prontos para todos os problemas que vão acontecer. E a autoconfiança, né? Ou seja, confiar em si mesmos, é uma coisa que é um dos aspectos mais importantes para que as pessoas possam ter sucesso na sua vida. Quando a Luísa era pequena, eu acho que ela era muito confiante e muito resolvida dentro de si mesma. A gente achava que nunca teríamos problema com isso, né? Uhum. Porque, ela, como nós já falamos, né, alguns já sabem, ela passou por alguns problemas, teve que fazer cirurgia no coração, teve convulsão, ficou no hospital várias vezes. E aí, ela sempre era bem resolvida, assim. Mas agora, nesses últimos tempos, por exemplo, nesse último teste de matemática que ela fez, ela errou, ela fez toda a conta certa e errou a hora de circular a resposta. Eu falei, o que aconteceu, filha? Eu achei que eu estava errada e eu falei, não pode estar certa a minha resposta. E ela circulou errado propositalmente, porque ela achou que não poderia estar certa a conta dela. Então, é interessante que ela foi construindo durante a vida dela bastante confiança e agora ela está num momento onde ela está meio que incerta muito bem de como ela é. E agora algumas coisas o que nós fazemos na nossa casa para ajudar a Luísa a construir confiança, para ajudar o Pedro a construir confiança. Então os dois estão em momentos bem diferentes, a Luísa está com 10, vai fazer 11, o Pedro acabou de fazer 1. E o que nós fazemos com a nossa família para ajudar nossos filhos a construírem confiança. Então, Fer, me ajuda a lembrar quais algumas coisas que você acha que você faz ou que você acha que eu faço que a gente ajuda eles a construir confiança. Assim, eu acho que confiança não é só você incentivar, é também, né, você elogiar também, mas é muito mais quando eles estão diante de uma situação que a gente percebe que eles não se sentem confiantes.
Eu acho que um exemplo é esses tempos a Luísa faz violino. E foi a primeira apresentação dela de violino. E ela tava super nervosa, né? E daí ela falou, mãe, e se eu errar? O que eu vou fazer? O que eu faço se eu errar a minha parte no violino? Que se é em grupo, né? Que eles se apresentam, né? Não foi uma apresentação em solo. Eu falei, Luísa, é até melhor, porque não vai ser individual a apresentação, vai ser uma apresentação em conjunto. Então, se por um acaso você errar, vai ser menos pior. Eu brinquei com ela, né? Mas eu falei pra ela, você tem o risco de errar, todo mundo tem esse risco, né? E se você errar, tá tudo bem, né? Vai lá, continua. Então, ela tava super apreensiva, super nervosa, com medo de errar a parte dela no violino, né? Então eu falei assim, se errar, pode acontecer, você tem a chance de errar sim, é um risco. Então, eu acho bem importante deixar claro, assim, para as crianças sobre o risco que elas têm, né? E daí deu tudo certo, né? Ela fez a apresentação dela. Eu acho que como nós, por exemplo, como eu sou professor, fui professor dela, né? Como a Fernanda sempre busca, né, deixar as coisas bem organizadas, arrumar tudo em casa, às vezes a Luísa, e alguns filhos que têm pais que às vezes têm alguns níveis de exigência um pouco mais altos em algumas coisas, as crianças se sentem pressionadas e acham que elas não vão atingir o padrão que é esperado delas, ou que elas acham que os pais esperam delas. Então é bem interessante que mesmo sendo professor, né, eu nunca esperei ter uma filha perfeita, né? Claro, você pensa, não, eu sou professor, meus filhos vão saber tudo, né? Mas não é assim. Então, eu nunca, mesmo quando eu não era professor dela, ou sendo professor dela, em momento algum eu exigi dela mais do que ela teria capacidade de conseguir. Porque eu sabia até onde ela tinha capacidade, quais eram os limites dela. Mas eu sempre peço um pouquinho mais para que ela tente andar um pouquinho mais, para que eu possa ver se ela vai atingir o próximo passo. Então, algumas coisas que eu acho que nós fazemos aqui em casa, claro que às vezes com as suas devidas proporções, né? Eu tenho um espírito, assim, uma mente mais desbravadora e mais... Eu quero empurrar eles, eu quero que eles vão pra frente mesmo, eu quero que eles tentem fazer. A Fernanda às vezes já é um pouco mais, não, calma, cuidado, não precisa. Eu falo, não vai. Então, por exemplo, assim, o Pedro já já fui criada mais na dependência e o Diego foi criado mais na independência. Isso. Né? E aí é um momento que a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a nossa formação, como a nossa formação muda e faz diferença para que nós passemos isso para os nossos filhos. Então, às vezes eu empurro e a Fernanda puxa um pouquinho. Mas é bom isso, porque às vezes eles vão... equilíbrio, né? Então, por exemplo, o Pedro já está naquela idade de estar subindo em tudo. Eu quero mais é que ele suba, se ele cair, ele caiu e aprender que não pode cair. Ela fala, não, ele não pode cair. Né? Por quê? Exatamente como nós falamos sobre a nossa criação. O Lias falou assim, foi meu professor, gratidão. Então, como professor, eu gosto de dar liberdade, e essa é uma filosofia minha de vida. Eu acho que a liberdade é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. A liberdade precisa ser o principal para que você tenha a capacidade de desenvolver, né, o senso do que é certo e o que é errado. Então, como a Fernanda falou, nas duas famílias foi um pouquinho diferente a criação. Então, os meus pais, quando eu era criança, eles tinham uma panificadora, né, como já falamos para algumas pessoas, né, e aí eu tive que ajudar a trabalhar. Então, às vezes era assim, minha mãe não tinha tempo, às vezes, de ficar cuidando e indo atrás de mim, vendo se eu estava fazendo tarefa, porque a gente estava ali o dia inteiro, das 6 da manhã até as 8 da noite. Então, eu ajudava, eu fazia lição, eu ajudava a trabalhar, ajudava a fazer pão, ajudava a cuidar do balcão ali, e eu me resolvi a partir dali sozinho. A partir dos 9, 10 anos, eu comecei a me resolver muito sozinho a partir dessas coisas. Na verdade, tinha uma época que eu já ia de ônibus e voltava sozinho com 8, 9 anos da escola. Era um momento diferente, violência, né? Era muito menos preocupante quanto é hoje. Mas já fui muito assim, já vai... E ainda mais que eu era o filho mais novo de 4. Então, quando você é o mais novo de 4, você meio que sobrevive, né? Então, agora a Fernanda era mais nova de 2. E a mãe dela é muito mais super protetora. E como que foi mais ou menos esse desenvolvimento, como eu expliquei? Como eu estava explicando, na sua casa. Foi totalmente diferente da sua, né? Eu já comecei a pegar o ônibus um pouquinho mais tarde e tal, mas eu confesso que
eu gostaria nós ensinamos a Luísa diferente, né? Acho que não tão assim, igual você foi criado, nem tão super protetora, igual minha mãe foi, talvez, né? Não sei, mas foi muito importante. Mas eu acho que com o tempo, até depois de casada, eu fui me desenvolvendo muito mais, né? Do que quando eu era mais nova. Assim, nós estamos vendo sobre como foram as nossas formações e o que nós buscamos, né, fazer para os nossos filhos. Então, eu acho que algumas coisas bem importantes que você precisa fazer, eu acho que algumas das coisas mais importantes que aconteceram na minha casa, na minha família, que me ajudaram a criar uma autoconfiança, foi isso. Você sabe o que tem que fazer, né? Tinha um direcionamento. Tanto é que ele fala bem mais, né? Sim, mas é que depende da personalidade também, né? Então, E isso é uma das coisas que eu agradeço muito e nem todas as famílias têm oportunidade disso. Na minha própria família teve momentos que foi possível e não. E isso faz uma grande diferença e nós escolhemos isso para nossa família. Não foi fácil, né? E não é todo mundo que pode. A mãe poder ficar com os filhos. Então, assim, quando a gente casou, né, a gente tomou uma decisão que talvez nós iríamos ter um pouco menos de dinheiro, mas a Fernanda ia poder ficar mais tempo com as crianças, iria ficar com as crianças. E aí, na verdade, com a Luísa até não foi nenhuma escolha, né? Foi meio necessário, porque os primeiros meses de vida dela, até os 8 meses, até ela fazer a segunda cirurgia no coração, ela era bem magrinha, precisava de bastante atenção. Depois, com 1 ano, teve que fazer fisioterapia por 6 meses e tinha que ter alguém com ela. Então, foi uma escolha e foi uma necessidade. Quando eu era pequena, minha mãe não trabalhava. E eu acho que eu ter tido ela em casa comigo me ajudou a ser muito mais confiante do que muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade. Infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu... E eu tive, e isso foi bom pra mim, né? Então, e acho que uma coisa que a gente busca fazer, por exemplo, sempre buscou fazer com a Luísa, mas a gente vê que é diferente, por exemplo, quando nós morávamos com a Luísa quando ela era pequena, nós morávamos num apartamento, era em Curitiba, era frio, então a Luísa não ficava tanto no chão, ela ficava mais em cima de um lugar, tinha um sofá grande assim que cabia, era como se fosse uma cama, né? Se juntava 2 partes do sofá, ela ficava brincando por ali. O Pedro vive no chão explorando tudo, então a gente vê que ele já está bem resolvido, assim, ele não gosta que ninguém fique muito em cima dele, então a gente vê que ele já tem uma certa autoconfiança diferente do que talvez ela tinha, e talvez ela desenvolveu de forma diferente por causa da vivência que ela teve, que ela teve que ficar no hospital e outras coisas. Então, é muito mais dependente, né? E como que você acha que essa dependência ou essa independência podem ajudar? O que nós podemos fazer para ajudar eles a terem mais ou menos independência ou respeitar essa diferença deles? Eu acho que é ir com calma, assim, sabe? Respeitar o espaço deles, respeitar o momento deles, né? Cada um tem um jeito diferente. A gente já consegue notar, né? Tipo, que o Pedro, ele parece bem diferente como você falou, da personalidade da Luísa, né? E eu acho que eu também, como mãe, hoje eu tô muito mais diferente do que 10 anos atrás, assim, sabe? Eu lembro que eu me julgava muito, me cobrava muito, e hoje eu vejo que o meu tratamento com o Pedro e com a Lulu é muito mais leve, assim. Tem vezes que eu não sei o que fazer, não sou perfeita e tá tudo bem, né? E se fosse algum tempo atrás, aquilo ia ficar na minha cabeça, martelando. E é assim. Que também é um problema, às vezes, nós, como pais, né? Às vezes, se nós não temos toda aquela confiança, nós não conseguimos ensinar nossos filhos a serem confiantes. Então, como nós falamos, existe essa diferença, não é grande, né? Mas existe essa diferença entre nós dois, principalmente por vivências e por formação. Então, como a gente falou, eu com 9, 10 anos eu já pegava ônibus sozinho, trabalhava com os meus pais, depois ia para o centro sozinho e andava, trabalhei de office boy, e depois com 14, 15 anos também já fazia outras coisas. E também quando eu teve um período na minha vida, nos meus 19 aos 21 anos, que eu trabalhei como missionário pela nossa igreja, que fiquei 2 anos sozinho em São Paulo, não sozinho, né? Tinha sempre uma outra pessoa junto comigo. E a Fernanda já não, né? Ela sempre foi bem próximo, sempre era ali controlado, alguém ia buscar, alguém ia levar para tudo. Então a minha forma
de me relacionar com a minha liberdade e com a liberdade que eu quero proporcionar para os meus filhos é um pouco diferente, porque a minha vivência foi diferente. E aí, eu acho que uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é quando a gente começa a... Teve um rapaz uma vez que ele falou sobre o que eu quero dizer que eu tomar cuidado às vezes da liberdade demais ou às vezes da liberdade de menos. Então é difícil você equilibrar. Teve um rapaz uma vez que ele falou assim, lá em casa, meu pai e minha mãe não mandou a gente fazer nada. Ele falou, lá em casa, assim, cada um faz o que quiser, do jeito que quiser, quando quiser. Quando ele falou aquilo me deixou bem preocupado, sabe? Porque precisa existir algum tipo de equilíbrio. Então, ele era bem confiante, mas acabou que ele cometeu alguns erros ali nos próximos meses e anos da vida dele que custaram um pouco demais para a vida dele, né? Então, nem é de mais, nem é de menos, né? Então, às vezes, a Fernanda fala, a Luísa tem que fazer isso. Eu falo, deixa, não precisa fazer isso agora. Ou às vezes eu falo, ela precisa fazer isso. Ela também fala, cuidado, ela não precisa fazer isso agora. Então, uma das coisas que é bem importante aqui, que nós buscamos respeitar sempre um ao outro, quando a Fernanda fala alguma coisa, eu respeito. Quando eu falo alguma coisa, ela respeita, por mais que eu não concorde, né? E isso ajuda a própria Luísa a ter confiança em nós dois e desenvolver o próprio senso crítico do que deve e o que não deve fazer. Então, eu acho que quando nós começamos a fazer algo assim, quando nós temos esse direcionamento, os dois trabalham, né, com uma cabeça única para deixar essa clareza para a criança, né? Ela consegue entender um pouco mais e ela consegue confiar em nós dois. Ela consegue confiar no que os dois vão fazer e no que os dois vão falar, né? Agora vamos falar sobre assuntos polêmicos. Quais eram coisas que talvez aconteceram na sua vida que você acha que, quando você era mais nova, que você acha que talvez atrapalharam a sua confiança? Não estamos aqui para julgar as nossas mães, mas nem nossos pais. Eu acho que elas estão assistindo, inclusive, aliás. Provavelmente. Eu acho que principalmente a minha mãe, amo ela, meu pai do céu, ela é tudo na minha vida. Mas eu acho que fazer as coisas por mim, assim, sabe? Eu acho que talvez se ela tivesse feito um pouco menos, assim, no sentido, tipo, ô filha, vamos lá, vamos me ajudar aqui, ó, você tem a obrigação, sei lá, de pendurar roupa, ou, sei lá, fazer alguma obrigação na casa. Então, ela falava, não, acho que teu pai talvez também, né? porque eu não sabia fazer direito, deixa que eu faço. E como que é você com sua filha hoje? Eu sou um pouco assim, mas eu dou obrigações pra ela, assim. E hoje, eu vejo assim que eu deixo ela fazer do jeito que ela sabe fazer, né? Porque às vezes a gente quer que seja do nosso jeito e não vai ser do nosso jeito. E aí a gente tem que cuidar, que cada filho tem uma particularidade. A Luísa, ela é muito preocupada com as coisas. Então, se a gente falar pra ela, não faz assim que não tá certo, ela vai achar que ela não está certa, que ela não sabe fazer e ela nunca vai conseguir fazer certo. Então, seu filho talvez não. Eu fazia as coisas de um jeito, e ia lá, né? E como eu falei, às vezes porque... E é uma coisa tão pequena que faz diferença no desenvolvimento, né? Às vezes porque tinha uma necessidade da gente fazer as coisas na nossa casa, então talvez meus pais, eles tinham que liberar a gente a fazer mais. Eu tô pensando em algumas coisas que talvez não foram tão boas para o meu desenvolvimento, assim, alguma coisa que a minha mãe e meu pai fizeram. Eu acho que não tem nada tão preocupante, assim, tão negativo que eu me lembre, mas eu acho que... não sei, não tenho pensado agora. Tô tentando pensar alguma coisa, já vai vir na minha cabeça. Agora, o que nós não devemos fazer nas nossas casas? Bom, às vezes acho que os desmandos, né? Você mandar e depois desmandar, ou seja, você ter duas palavras com as crianças. Então, nem sempre é proposital e nem sempre é racional. Então, às vezes acontecia de um dos dois falar, faça isso, e depois brigar porque você fez aquilo. Ou dizer que você não iria fazer tal coisa e depois deixar você fazer tal coisa. Por exemplo, assim, você não vai sair na sexta-feira. Mas essa semana você foi bem, agora você vai. Ou você não vai mexer no seu computador, na televisão, mas tudo bem, eu vou deixar. Eu sou da seguinte opinião, e às vezes acontece, acho que isso é uma das coisas que atrapalha um pouco a visão, né, da criança.
Porque se você falou, por exemplo assim, você não vai ganhar um presente no sábado. Você pode ter dinheiro para comprar. Dá no domingo. Mas se você falou que não vai dar no sábado, não dá no sábado. Sabe? Então isso é uma coisa que, às vezes, por mais que a gente queira ser bom e liberar e deixar, né, a gente não pode permitir. Mas eu acho que, no meu caso, eu me sinto bem resolvido. Assim, eu tenho os meus problemas, os meus medos, as minhas faltas de confiança em muitos momentos, mas eu acho que eu sou bem resolvido com a maior parte das coisas, porque é como eu falei, eu fui criado num ambiente mais livre, mais novo, de 4 filhos, então eu tive que aprender a me virar. Eu brinco assim, às vezes eu tive até que aprender a sobreviver, né? Meu irmão, às vezes, o negócio era meio bruto, né? E já a Fernanda foi um pouco diferente, né? Ela era bem protegida, o irmão dela já nem ficava tanto em casa na adolescência, então são coisas diferentes aí que a gente vivencia. Agora, o que nós não devemos fazer para não atrapalhar o desenvolvimento dessa confiança, dessa autoconfiança da criança. Porque quando a gente fala sobre autoconfiança, a gente tem que entender que não é eu falar para ela que ela tem que confiar nela mesma. Eu tenho que ajudar ela com que ela identifique que ela pode desenvolver essa confiança. Então não é eu dizer que ela tem que ter confiança, mas ela acreditar que ela tem confiança, né? Quais são algumas coisas que você acha que a gente não deve fazer para não atrapalhar o crescimento da confiança dessas crianças? O que a gente não deve fazer? Antes disso, clica aqui embaixo, né? Convida mais 2 ou 3 mães que precisam saber sobre esse conteúdo, que vai ajudar a vida delas, com certeza. Vai ajudar a vida dos filhos delas, tá bom? O que nós não devemos fazer para atrapalhar o crescimento das nossas crianças? O que você acha? Que vai atrapalhar? Uhum. Olha, eu acho que você talvez interferir demais nas escolhas dela. Por mais que elas sejam crianças, a gente tem que auxiliá-las, nós devemos deixar com que ela sofra, com que ela lide com frustrações também. Então, Priscila falou bem isso, fazer por elas, né? Então quer dizer que quando ela tá lá com uns 10 anos, ela quer ir... A Luísa teve algumas fases, por exemplo, né? Ela teve a fase do laço, que ela sempre tava com laço no cabelo. Ela teve a fase da tiara, que sempre tava com a tiara no cabelo. E não era porque, sei lá, eu falava pra ela, você tem que colocar assim. A gente até falava pra ela, troca de tiara, pode ir lá. Não, usa o cabelo solto pra mudar um pouco e tal. E agora ela tá na fase de não pentear o cabelo. Então, a Fernanda falou, mas tem que fazer. Eu falo, deixa ficar desse jeito. Uma hora ela vai identificar e vai entender, né? Então, o Lielson escreveu ali, não matar os sonhos, acho importante. Isso é uma coisa bem importante, Lielson. A gente tem que ajudar eles a identificarem quais são as coisas que eles gostam, quais são as coisas que eles desejam, quais são os talentos deles. Porque aí, quando chegar um momento da vida, eles vão poder decidir o que eles querem. Quando a gente colocou a Luísa no violino, no começo era um pouco difícil. Pô, tocar um instrumento nem sempre é fácil, tocar violino não é fácil. Sempre tava, não reclamando, mas assim, sempre tava... falando que é difícil, que é difícil, que é difícil. E semana passada, depois da segunda apresentação que eles tiveram, né, da segunda apresentação da orquestra deles, ela falou assim, pai, eu acho que eu gosto de tocar violino, eu gosto bastante. Eu falei, agora você tem uma escolha. Se você gosta disso, o que você vai fazer daqui pra frente? Você vai tocar mais ou menos, vai parar de tocar daqui a alguns anos, ou você quer sempre estar levando porque uma isso coisa pra sua vida, é a gente gostar, né? Ai, violino é lindo, mas e aí? Tanto que quando ela foi escolher, tinha a banda e a orquestra. E dela ficou em dúvida entre trompete e violino. Eu queria que ela escolhesse violino. A Fernanda também queria que ela escolhesse violino. Ela falou, não sei se eu escolho trompete ou violino. Eu falei, bom, escolhe o que você achar melhor. E ela pensou. Acho que violino vai ser melhor, porque eu vou poder tocar em mais lugares. Foi a decisão dela. Eu falei, legal, que bom. É isso que você quer mesmo? Legal. Então, eu também gostaria que você tivesse escolhido esse. Mas se você quiser mudar, você pode. Então, a Priscila falou assim, dizer não faz parte do crescimento e de saber encarar as frustrações. Isso mesmo, né? Acho que uma das coisas mais importantes é saber a forma de dizer não e saber quando dizer não. Porque muitas vezes, principalmente hoje, né, quando nós passamos por um momento onde nós temos uma vida às vezes bem mais fácil, melhor sucedida do que quando nós éramos jovens, a gente quer dar tudo para os nossos filhos. Eu falo que por exemplo, a minha mãe tem uma mentalidade talvez até mais próxima do que da avó da Fernanda do que da mãe dela, porque são gerações diferentes. A avó da Fernanda tem uns 80 e bolinhas
e minha mãe tem uns 70 e pouquinhos. Né? A mãe da Fernanda tem o quê? Uns 50 e poucos? Eu tenho 60? Não sei. 59. 50, então, tem 50 e poucos, né? E aí, eu até brinco assim, né, que ela tem a idade da Xuxa, eu falo, nossa, como a Xuxa tá velha, né? E ela fala, ai, para. Então, assim, são gerações diferentes, né? E aí, o que acontece? Eu fui criado... Então, a minha sogra é muito mais parecida com a geração da minha irmã, que é aquela geração que os pais passaram muita dificuldade quando eram crianças e jovens, casaram, conseguiram prosperar de certa forma, os filhos viram esse crescimento dos pais, e quando esses filhos casaram, eles ainda foram melhor sucedidos do que os pais, porque os pais puderam providenciar coisas melhores para eles. E o que eles quiseram fazer? Dar mais ainda para os filhos, que é o que a gente sempre quer. Mas aí eu vejo que eu tenho um pensamento muito parecido com a geração anterior, porque a minha irmã é 17 anos mais velha do que eu, então realmente é uma geração, meus pais me criaram muito semelhante ao que ela foi criada. E aí os meus amigos às vezes falavam, nossa, você fala igual meu pai, fala igual minha mãe, porque são os pais deles, têm a idade da minha irmã mais ou menos. Então é interessante ver essa diferença e às vezes eu falo certas coisas, né, porque a forma que eu fui criado, a forma que eu fui ensinado, né, então eu fui criado como uma geração anterior, como a geração da mãe da Fernanda, né? Como a geração da minha irmã. A Fernanda já foi criada como a geração da maioria dos meus amigos. E a cabeça, às vezes, funciona de uma forma diferente. E que não é certo e não é errado. Mas a gente tem a tendência de querer facilitar a vida dos nossos filhos. Essa geração, a gente busca facilitar a vida deles, o que é muito preocupante, muito perigoso. Eu acho que quando a gente facilita muito a vida dos filhos, a primeira crítica que ele for receber vai acabar derrubando, né, essa criança ou adolescente. Então, é importante que haja frustração, que haja momentos de desentendimentos na escola. Agora, ainda mais, a Luísa tá tendo esses momentos de desentendimento, né, com amigas e tal. E como é importante a gente tá junto e tá sabendo e tá, assim, a par do que está acontecendo, né? Para poder auxiliar, né? Nós brincamos assim, nós temos um senso de humor bem interessante, eu e a Fernanda. A gente brinca muito com o outro, brinca muito com a Luísa, desde pequeno, né? E a gente... Eu tô tão séria nessa live que nem parece que eu... que é você mesmo. A gente brinca muito com ela, a gente zoa demais com ela. E eu falo assim, eu brinco assim e digo que quando ela chegar lá no ensino médio, no ensino fundamental 2, que é onde começam as brincadeiras mais pesadas, ela vai falar assim, ih, quando forem zoar com ela vai falar assim, ih, você não sabe, meu pai faz muito pior. Mas é que a gente busca, eu brinco, a gente busca de certa forma preparar ela para estar pronta para o mundo. Temos muitos erros que nós cometemos, Nossa. Com certeza muitas coisas que nós fazemos que é errado, mas algumas das coisas que eu acho que foram bem interessantes é mostrar que ela pode ir onde ela quiser, mas que ela tem limites, ela entendeu os limites, que até onde ela pode se machucar, até onde ela pode ir. Quando ela era pequena, eu lembro uma vez que ela estava correndo na igreja, tropeçou e aquele piso de taco, ela deslizou por uns 2 metros assim, e todo mundo ficou olhando assim com uma cara de assustada. Ela olhou pra mim, eu falei, você se machucou? Ela, não. Eu falei, então você quer ajuda? Ela, não. Ela levantou e foi brincar. Quando ela tá brincando, ela se machuca, ela vem pra mim e fala assim, tá doendo? Tá. Você consegue andar? Você consegue brincar ainda? Você quer um gelo? Quer médico? Não. Você quer ficar aqui chorando ou você quer voltar a brincar? E ela falou, quero voltar a brincar. Então beleza. A Priscila fez mais 2 comentários. Quando pensamos em Ayrton Senna, Mozart, Pelé, Picasso, demais famosos, achamos o máximo. Mas eles escolheram abrir mão de muitas coisas para chegar em algum lugar. Exatamente, como nós estamos falando sobre um hobby ou um desejo, né, que você precisa praticar para conseguir aprender. Essa geração não está disposta a fazer sacrifícios. Os pais acabam passando a mão na cabeça e facilitando demais. E isso está gerando grandes problemas entre essa juventude. Que uma das coisas críticas essa geração é a primeira geração que está tendo o QI mais baixo do que os pais. Nossa, muito preocupante isso, né? Exatamente. Essa geração também é a geração onde as crianças e adolescentes estão atingindo os maiores números de ansiedade e depressão infantil e adolescente. Essa geração é a geração entre, na maior parte dos países, a segunda maior causa de morte de adolescentes é eles tirarem a própria vida. Porque eles não conseguem entender como resolver os problemas. A resiliência está baixa, a urgência está muito grande, eles acham que tem que fazer tudo do jeito deles e tudo tem que ser feito o mais rápido possível. Isso está fazendo com que eles não entendam qual é o propósito principal da vida deles. Eu lembro que quando a Luísa
quando a Luísa começou a assistir o YouTube no telefone, alguma coisa assim, ela já tinha mais ou menos uns 5 anos, alguma coisa assim. E aí, ela começou a pular propaganda e tal, e na TV ela falava, como que tira dessa propaganda? Né? Nós vivemos um momento onde a gente tinha que esperar pelas coisas, tinha que esperar o dia seguinte para ver o episódio. E as propagandas eram as mais legais. Né? Tinha que esperar as propagandas. E aí, isso, de certa forma, cria um entendimento de como o mundo funciona de verdade. Né? Você, em um clique, você comprar coisas, você receber coisas na sua casa, atrapalha. O próprio WhatsApp, né, que eu até uso essa ferramenta e acho maravilhosa, de acelerar a conversa, né? Então, tudo tá ficando muito mais acelerado nessa geração, né? E o que isso tudo tem a ver com confiança? Todas essas coisas, a extrema urgência. Eu falei na live da semana passada que existe uma expressão em inglês que é o FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de perder as coisas. Então, às vezes, você vai em algum lugar e você vê uma criança, por exemplo, num parque, você vê uma criança parada e você fala, tá tudo bem com você? Sim, eu não sei o que fazer. Porque tem tanta coisa que ela não sabe com o que brincar. O Pedro ganhou um monte de brinquedo. Eu falei pra Fernanda, não, vamos dar tudo. Quando a Luísa, lembra que quando ela fez 2 anos, ela ganhou acho que 6 Barbies. Nós demos 2 e guardamos outras 4, porque senão ela não ia conseguir, era muita informação para ela. Daí alguns meses a gente deu outra, daí alguns meses a gente deu outra, daí alguns meses a gente deu outra, daí com o tempo, em 1 ano, a gente acabou dando as outras 4, para que ela conseguisse absorver isso. E pela capacidade financeira que a gente tem hoje, às vezes nós queremos dar demais para eles, pela capacidade, pela falta de tempo que nós temos, às vezes nós queremos dar demais para eles em outra coisa que não seja um momento. Tem um vídeo que estava passando na internet que era o que você quer, se você pudesse jantar com alguma pessoa famosa, importante, com quem você iria jantar? Com a minha mãe, com meu pai. Que às vezes é isso que eles querem, um momento só de sentar com você. Né? O Felipe escreveu assim, nós sempre pensamos nesses efeitos ruins da tecnologia. A tecnologia é ruim? Não. A tecnologia é maravilhosa. A tecnologia está nos ajudando a ter possibilidades imensuráveis. Enriquecedoras, né? Enriquecedoras e que nós nunca teríamos, que nossos pais nunca tiveram. Eu sempre penso que, na ideia, por exemplo, de que nossos pais, por exemplo, tinham que pedir uma ligação, para o dia seguinte chegar a ligação e para o dia seguinte falar com a pessoa, né? A gente manda uma mensagem para minha mãe aqui nos Estados Unidos, ela recebe no mesmo segundo lá no Brasil. Eu ligo para minha mãe todo dia por videochamada, então realmente a tecnologia ela é maravilhosa. Só, assim como todas as coisas, tem que balancear. E o que isso tudo tem a ver com confiança? São todas essas coisas que formam o caráter do seu filho. Tem um livro que eu até comentei na minha live da semana passada, que é Hábitos Atômicos, que ele fala algo bem assim, que existem 11 mil receptores no nosso corpo que nos ajudam a absorver as coisas do dia a dia e da nossa vida. 11 mil estão nos nossos olhos. 11 mil são receptores, são 11 mil ao todo, 10 mil são dos nossos olhos pela visão. Ou seja, o que nossos filhos veem em casa, o que nossos filhos vivenciam, o que eles veem na televisão, influencia muito, muito mais do que a gente imagina. Temos alguns comentários aqui. O Lias falou, um detalhe é que a geração 89, 90, vimos LP, CD, cassete, videocassete, locadora, Walkman, Só deixa eu avisar, eu tô com o meu Instagram aberto, mas a gente tá ao vivo no Instagram do Minddays também. Discman, MP3, vimos essa evolução. E nós tivemos tempo de absorver, né? Ele falou, é bem isso, nós tivemos tempo de ver essa evolução. Como eu estava falando, meu pai, ele não tinha telefone em casa, era um relógio de corda. E hoje, né, tá tendo inteligência artificial. O Felipe falou, a tecnologia é ótima, mas tem que saber usar com sabedoria. A Eliana falou, meu filho aprendeu cedo a responsabilidade e o valor do trabalho. E acho que isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que ensinar para os nossos filhos, o valor do trabalho. A responsabilidade. Eles têm que ser responsáveis pelas coisas deles, eles têm que ser responsáveis pelas coisas da casa. Cada um tem que ter uma responsabilidade específica, né, pelas coisas da casa. E para terminar, Fernanda, o que você diria que é a coisa mais importante que você busca para você mesma, para ter a sua autoconfiança e para ensinar para os seus filhos todos os dias? Olha, uma das coisas que tem mais me ajudado foi eu, por mim mesma, buscar ajuda, né? Então, eu tenho uma grande ajuda da minha terapeuta, psicóloga, que tem sido fundamental para minha vida,
Porque muitas vezes eu falei pro Diego, eu não sabia quem eu era, como que eu deveria agir, o que fazer e tal. Não me conhecia de fato, parece até meio besta isso, né? Mas eu ter procurado essa ajuda de terapia, da própria meditação, acho que não tão constante como você é com a meditação, mas esse momento de autocuidado para mim me fez evoluir bastante, como mãe, como esposa. É verdade, eu vejo isso mesmo, fico muito feliz. Eu tava falando, estou cada vez mais orgulhoso de você. O Felipe falou aqui que eles fazem parte da casa, então tem que dar responsabilidade mesmo. A Priscila falou que a tecnologia tem muito a ver com a fase de Ruben Feuerstein, a frase de Ruben Feuerstein. Mais importante do que saber aprender é aprender como usar esse saber. É bem isso mesmo. Aprender a usar, né? Aprender a usar, saber como usar, ter sabedoria. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo, né, como a Fernanda falou sobre autoconfiança, que pela maior parte da nossa vida, os primeiros 10 anos, 12 anos da nossa vida, a gente é reflexo do que os nossos pais esperam de nós. E aí, depois na adolescência, a gente começa a, às vezes, criar uma aversão por essa figura que nossos pais formaram. E aí, quando a gente casa, né? Ou sai de casa, quando a gente casa ou sai de casa, a gente começa a querer achar quem nós somos. E às vezes a gente se perde, às vezes a gente se encontra com mais facilidade. Algumas coisas bem importantes, por exemplo, o nosso programa proporciona é meditação. A gente vai ter um clube do livro quando a gente começar no nosso novo programa, que vamos começar uma nova turma daqui a algumas semanas. Um clube do livro porque, por meio da literatura e da arte, as crianças conseguem entender a dualidade, elas conseguem entender, por meio da vida e pela história dos outros, como elas podem aplicar coisas que vão fazer diferença na vida delas. O que você queria falar? Não, voltando ali os comentários que eles falaram sobre usar a tecnologia com sabedoria e ter um equilíbrio é muito importante. E é uma coisa assim que aqui em casa já teve vezes que a Luísa acordou de manhã cedo pra ir pra escola com o celular na mão já vendo o videozinho. E eu falei, Luísa, não dá? Não, assim, tipo, imagine você acabou de acordar de manhã cedo, né? No caso dela ali, já pegou o telefone. Eu falei, filha, isso não tá certo, né? Então tem que ser usado com sabedoria mesmo. Mas, de novo, a gente tem que prestar atenção. Por que eles estão fazendo isso? É porque às vezes eles estão vendo a gente fazer isso, né? Então a gente também tem que tomar cuidado. Gente, vamos tentar agora, toda semana, né? Toda semana a gente vai tentar ter um convidado diferente, né? Então, eu imaginei que você ia falar, vamos ter toda semana a Fernanda aqui. Vai ter também. Na próxima semana temos uma convidada, já conversei com ela, vai ser na próxima quarta-feira, a Juliane Pimenta Oliveira. Ela tem 5 filhos e ela tem utilizado o programa na família dela, também é professora, tem usado na sala de aula dela. Então, na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai fazer uma live com ela, mas a gente vai tentar fazer toda semana alguma coisa assim, um bate-papo como esse. Como a gente aplica esses princípios que a gente tem falado, que eu tenho falado, por exemplo, nas lives das quintas-feiras, como a gente aplica na nossa casa, né? A Priscila, só para terminar, ali escreveu que em Londres as crianças precisam ler 3 a 4 livros na semana, até para diminuir a tecnologia. Aqui as crianças, eu falei na live da semana passada que as crianças têm que ler 20 minutos por dia, né? E crianças que leem 20 minutos por dia, leem em média, se não me engano, 1.800.000 palavras no ano. Então é muita coisa, faz muita diferença. Gente, uma das coisas mais importantes que eu gostaria de deixar para terminar essa live é: faça com que a criança entenda ela mesma. Quando a criança entende ela mesma, ela consegue confiar em si mesma. Se ela consegue confiar em si mesma, ela consegue expandir o horizonte, expandir o caminho e a visão do caminho que ela tem que trilhar. Então, é muito importante você ajudar a sua criança. Ajude a criança que está perto de você a entender quem ela é. Ajude a criança que está perto de você a conseguir resolver os problemas por si mesma. Não resolva tudo por ela, né? Às vezes a Luísa chega para mim e fala assim, pai, o que é isso? Quando eu sei que ela já sabe, eu falo, o que você acha? Ah, que coisa! Pai, como é que eu faço isso? Eu falo, me mostra uma opção e eu te digo se está certo ou errado. Ele nunca dá a resposta, até comigo ele é assim. É coisa de professor, né? Então, as duas ficam meio irritadas, às vezes, que coisa, porque é assim que tem que ser, não é tudo de graça. Pensar. Né? Certo? Então, provavelmente durante a semana, nas próximas semanas, a gente vai ter sempre um vídeo gravado no YouTube. Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, clica no link da nossa bio. Então, no YouTube sempre vai ter um vídeo gravado que vai estar eu, a Fernanda, a Luísa e
Uhum. E o quanto de tempo o Pedro aguentar. Ai, quando ele não meu aguentar, a Deus gente do larga céu. ele pela casa. Mas aí, vamos ter uma live com um convidado toda semana. Eu, a Fernanda, a Luísa e o Pedro. Até o momento que ele aguentar ficar no colo. E depois a nossa live de quinta-feira. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, vão ter muitas novidades. Criamos um programa nessas últimas semanas que vai ser transformador para a vida dos filhos de vocês. A coisa que vai ser mais importante investir na vida do seu filho. Ajudá-lo a ter mais autoconfiança, ajudar a ter autocontrole, a entender o mundo como ele pode ver e como outras pessoas veem o mundo. Entender literatura, entender que ele pode ser melhor, ser mais excelente e ter um exemplo em outras pessoas. A gente vai dar cada vez mais informações nos próximos dias e compartilhem, de novo, compartilhem, clique aqui embaixo com mães e pais que podem ser beneficiados. Quem está na live da Fernanda, no canal do Mind Days, essa live vai ficar gravada e amanhã a gente vai postar no YouTube. Então sejam bem-vindos a quem entrou agora, depois pode assistir no replay e amanhã vai estar no YouTube, certo? E esperamos vocês e nos vemos em breve. Deixa sempre um comentário, dúvidas e nós estamos aqui sempre para poder ajudar vocês. Até mais. Tchau!